Perguntar pra você, o que falta pra seleção, cara? Pô, cara, falta tanta coisa, mas principalmente fazer gol. Hendrick faria? Faria. Romário faria, ele faria também. E por que o técnico põe o Hendrick? O que você acha que falta? Porra, essa é a pergunta que... Se você todo fosse mundo tá técnico, fazendo. ele tava convocado? Tava... Colocaria o Hendrick ou o Ryan nesse próximo jogo aí. Será que ele vai colocar? Vamos torcer para que sim. Tem a ver com o patrocínio, será? Que negócio de New Balance, essas paradas? Eu acho que não rola isso não. Mas no mundo de hoje, né, cara? Eu acho não, eu tenho quase certeza que se tratando do Ancelotti, não rola isso. Mas... não Então o posso Brasil inteiro afirmar. tá cego e ele tá certo. Não, ele tá errado, tá cego, ele tá mais do que o Brasil, que ele não tá colocando o moleque. Então na sua escalação ainda tem que jogar. Hendrick ou Ryan. Sabe o que tá faltando também, só pra finalizar aqui? Tá faltando herói na seleção brasileira. E o Hendrick é um dos que tá, e tem tudo pra Pode ser um herói. botar o menino Mas pra... nós temos o Neymar lá, Neymar, o Isso, moleque mas daqui a Neymar tem pouco que tocar a bola vai- pro Hendrick fazer Daqui gol. a pouco ele entra. Você acha? Aí vai dar bom. Quem curtiu mais, Neymar ou você? Porra, eu, né? Ninguém curtiu igual a mim, né, velho? E aí o Ancelotti respondeu sobre o Hendrick. E, cara, ele foi muito taxativo, tá? Porque foram vários questionamentos a respeito do Hendrick, do porquê que ele não joga, o que o Ancelotti pensa do Hendrick, quais as características do Igor, Thiago, Matheus Cunha e do Hendrick, no que ele te agrega. E ele respondeu em dois momentos. Primeiro, sobre características. Explicou o que acrescenta o Igor Thiago, né, pela característica que tem, o Matheus Cunha. E quando ele falou do Hendrick, ele parou e falou assim: a questão é que ele não é nenhum nem outro. O Hendrick é outra coisa. O que? Eu não sei. Mas ele disse: o Hendrick é outra coisa. O Hendrick é um talento extraordinário. Palavras de Carlo Ancelotti. Um talento extraordinário, que não tem pressa. E que, inclusive, a sua família também não tem pressa. Que são muito pacientes, sabem esperar o momento. E aí, quando questionado, chegou o momento, ainda não. Ou seja, ele não vai ser titular. Pode ser que ele entre alguns minutos, eu até espero que isso aconteça, mas ele não vai ser titular. Quando ele diz não chegou o momento ainda, aí me ajuda, né, Ancelotti? Aí não sei mais o que fazer. Porque para mim ele seria titular desde o primeiro jogo. E não quer dizer que ele não entre na partida, porque ele também fala em outra resposta que o Hendrick será muito importante ainda nesta Copa e na próxima. Ele encara o Hendrick como um futuro. Ele encara o Hendrick como uma promessa, como uma joia. Mas eu preciso dizer, Ancelotti, ele já é uma realidade. Porque sempre que ele entra, ele decide. Sempre que ele entra, ele resolve. Mas Ancelotti ainda enxerga Hendrick num futuro, num horizonte. E que pode ser que nessa Copa ele entre ainda em alguns joguinhos. Então, assim, tá muito clara a resistência do Ancelotti em respeitar algum processo, entender que não é o momento, quando o próprio Hendrick rasga esse conceito e essa teoria cada vez que entra em campo. Mas essas foram as palavras do Ancelotti, de que não é o momento para Hendrick, não chegou o momento ainda. Então, senhoras e senhores, mais uma vez a gente vai ficar esperando, a gente vai ficar na expectativa de, num segundo tempo, entrar o Ryan, o Hendrick, essa garotada aí para dar uma movimentada na coisa e a gente ver o Brasil ganhar do Haiti, que é o que todo mundo espera. Eu não imagino facilidade, tá? Pode ser que o jogo se transforme dessa maneira, pode ser que aquele nervosismo da estreia não apareça, o Brasil esteja mais solto, com movimentos conectados, com dinâmica de jogo, tudo isso aconteça e eu vou achar lindo se a gente enfiar 4, 5, 6-0 no Haiti. Não é a tendência. Eu acho que a gente pode até vencer o jogo, devemos vencer o jogo, temos que ganhar o jogo, mas não acreditaria num placar muito elástico, não. O Ancelotti disse ontem na coletiva que o Hendrick vai entrar na hora certa. Me desculpa, para mim já tiveram algumas horas certas para o Hendrick entrar na seleção brasileira. Porque antes mesmo da Copa começar, tá? Em amistosos, jogos de eliminatórias, o Hendrick mostrou muito mais que muito jogador que já entrou na seleção brasileira na estreia. Eu sempre falo isso. O Hendrick é um cara que quando ele bota essa camisa aqui, ó, da seleção brasileira, ela não pesa no Hendrick. Pelo menos por enquanto foi assim. Então ele já merece há algum tempo ter mais minutagens na seleção brasileira.
E outra, o Igor Thiago fez menos por enquanto para a seleção brasileira do que o Endrick. Para mim, até o Matheus Cunha fez menos. O João Pedro, que tá fora da Copa. O Endrick sozinho, gente. Ele fez mais gols que João Pedro, Matheus Cunha e Igor Thiago juntos pela seleção brasileira. O Endrick mostra personalidade com a camisa da seleção. O Endrick não amarela com a camisa da seleção. Ele faz gols, ele cria chances, ele busca o jogo, ele não se omite. Então, nessa aqui, eu vou discordar muito do Ancelotti. O Endrick vai entrar na hora certa. Para mim, a hora certa do Endrick entrar já passou há algum tempo. Para mim, o Endrick seria até titular da seleção brasileira, tá? Em alguns jogos, como um camisa 9, porque ele fez por merecer. Então, nessa, eu escuto o argumento do Ancelotti, mas para mim não tem fundamento não. E eu espero que hoje o Endrick tenha muita minutagem. Ah, mas hoje é jogo contra o Haiti, é mais fácil, concordo. Não dá para ter como base a atuação de alguém hoje e comparar com alguém que jogou contra Marrocos. Marrocos é muito mais time. Mas que hoje, e contra a Escócia, que já tem uma defesa melhor, o Endrick possa ter mais chances para provar, ou não, que ele merece ter mais minutos com a camisa da seleção. Simples assim. Porque até agora ele já provou. E não está recebendo a minutagem que ele merece pelo que ele já fez. O Ancelotti respondeu questionamentos na coletiva da seleção brasileira num tom um pouco mais ríspido, não vou dizer ríspido, mas menos paciente do que o normal. Num tom um pouco mais seco, né, falando menos, fazendo algumas caras tipo assim, cara, não aguento mais. Mas assim, questionamentos precisam ser feitos. Um foi feito pelo PVC, o outro foi muito bem feito pelo Chico Moedas, a respeito, por exemplo, da entrada de Endrick, da pouca utilização, porque o pessoal rasga elogios ao Endrick, o Danilo rasgou elogios, o Ancelotti falou que ele é um talento extraordinário, mas por que esse talento não entra? E o Ancelotti falou, né, que no momento certo vai colocá-lo, que espera o momento certo, que tem outros 15 jogadores que também não entram. O Ancelotti também respondeu sobre Rafinha. Disse que Rafinha é um dos melhores jogadores do mundo, que pode atuar em qualquer opção no ataque, posição, melhor dizendo, no ataque. Jogou muita bola no Leeds, já jogou bem pela seleção brasileira, joga muita bola pelo Barcelona e que Rafinha tem que estar confiante. Eu, sinceramente, sou entusiasta da entrada ou do Luiz Henrique ou do Ryan no lugar do Rafinha. Mas uma coisa é importante, se a cada jogo que algum jogador for mal trocar meio time, você tira a confiança de quem não tá de quem tá jogando e você coloca uma pressão em quem tá entrando para resolver. Então, talvez seja o caso do Rafinha jogar mais uma vez. E vamos ver o que vai ser a seleção contra o Haiti. Nos últimos treinos, Carlo Ancelotti vem fazendo muitos testes e mudanças no time titular do Brasil. E no treino de hoje, uma das mudanças mais esperadas aconteceu. Finalmente, Endrick foi testado na equipe titular do Brasil. O jovem de 19 anos alterou minutos com Matheus Cunha e Igor Thiago. Porém, com base nos treinos dos últimos dias da seleção brasileira, a mudança no ataque não deve ser a única a acontecer para esse jogo contra o Haiti. A primeira delas, como eu já trouxe em outro vídeo, seria a volta para o esquema do 4-2-4. Um outro teste que Carlo Ancelotti realizou ao longo dos últimos dias foi a saída de Casemiro para a entrada do Fabinho no time titular, formando a dupla de volantes ao lado de Bruno Guimarães. Já na linha de zaga, a única mudança que deve acontecer é a entrada de Danilo na lateral direita no lugar do Ibanhas. E Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos devem ser mantidos. Vale frisar ainda que no ataque, Carlo Ancelotti em certos momentos também mudou as pontas, testando a entrada do Ryan e testando a entrada do Luiz Henrique. Enfim, a gente não sabe ainda qual vai ser a equipe titular, mas podem ter certeza que mudanças devem acontecer. E o Ancelotti que coringou na frente do Chico Moedas, porque ele perguntou sobre o Endrick. Gente, isso é inacreditável. O Ancelotti realmente tá pressionado por causa do Endrick. O Chico perguntou sobre o Endrick, se é titular ou não, e o Ancelotti ficou paralisado, sem reação, olhando pra cara do Chico, um cara de poucos amigos, sabe? Demorou uns segundos até responder bem rápido, falando que mas foi o primeiro jogo, tinha muita pressão, e assim como o Endrick, outros 15 não jogaram. E sim, isso é real. O que o Endrick fez pro Ancelotti? Eu não faço ideia. Mas a gente tá lidando com uma situação tanto quanto histórica. E o Ancelotti nitidamente tá sentindo essa pressão. Se não colocar o Endrick pra jogar, vai ser inacreditável. As imagens de treino mostram que ele se destaca. As declarações dos jogadores falam que ele é de outro nível. Então não existe justificativa pra esse homem não jogar. Mano, vai ser titular, tudo bem, mas entra no início do segundo tempo, pelo menos. E não ser a última opção. O Ancelotti tá nitidamente incomodado. Vamos ver o que ele vai fazer.